Bom dia a todos, quero cumprimentar todos os presentes, cumprimentar meus colegas de mesa, fazendo na pessoa do Dr. Rodrigo, agradecer o convite que me foi formulado novamente pela gentileza dos organizadores desse 17º Congresso Internacional de Direito Tributário e especialmente aos professores Eduardo Maneiro, professor Mauro Santiago, e sempre saudar com veemência os professores Isabel Derzi e Sacha Calmon, que criaram, que gestaram essa associação tão importante e esse congresso que cada dia se percebe de ser bastante relevante também. Bom, sem maiores delongas, como até o tempo é curto para distribuir entre todos os participantes, eu vou tentar resumir o meu pensamento sobre esse tema que me foi atribuído, que tem o nome comprido de Relações entre Contencioso Administrativo e Judicial em Matéria Tributária e Sobrestamento face a recurso repetitivo ou com repercussão geral. A primeira observação que eu gostaria de fazer é que nós falamos muito em contencioso administrativo tributário, né? Às vezes nos esquecendo ou não lembrando, talvez até por não termos esse contato próximo com essa ideia, de que o contencioso administrativo propriamente dito nós não temos no Brasil. Contencioso administrativo significa que certas matérias são julgadas por tribunais administrativos com força de coisa julgada, coisa que nós não temos no Brasil. Então, quer dizer, houve uma tentativa de criação de algo parecido, já prevista pela Constituição anterior, de 67 para 1969, e no seu artigo 203 previa: poderão ser criados contenciosos administrativos, federais e estaduais, sem poder jurisdicional, para a decisão de questões fiscais e previdenciárias, inclusive de acidente de trabalho. E essas decisões podiam ser revistas pelo então Tribunal Federal de Recursos. Era um misto que seria e não foi implantado, mas teria sido um misto de contencioso administrativo propriamente dito com o que nós chamamos aqui de contencioso. Então, para todos os efeitos, o que nós temos aqui no Brasil é um contencioso administrativo de segundo tipo, de outro modelo. Né? Por quê? Porque no Brasil vigora o princípio da universalidade da jurisdição. Então, como todo mundo sabe, pelo artigo 5º, inciso 35, nenhuma lesão ou ameaça de direito pode ser subtraída da apreciação pelo Poder Judiciário. Isso significa que, embora todos os cidadãos tenham direito a se valer das vias administrativas, em última instância, quem vai dar sempre a última palavra, caso o cidadão se sinta prejudicado, é o Poder Judiciário. E daí nós temos todos esses conflitos que acabam acontecendo no dia a dia, quando existe em matéria tributária, porque isso, o contencioso administrativo não existe só em matéria tributária, dessa maneira, só em matéria tributária, mas não é só, não é unicamente para a matéria tributária quando se fala em contencioso administrativo. Mas em matéria fiscal nós temos aqui os tribunais, entre aspas, administrativos, né? Quer dizer, todo aquele percurso que o débito tributário sofre desde a primeira instância administrativa até a última instância administrativa. E significa o quê? Por enquanto prevalece a ideia de que, em última instância administrativa, julgada favoravelmente ao contribuinte, o processo acaba por aí. Julgada favoravelmente à fazenda, o contribuinte pode se valer do Poder Judiciário. Por enquanto, nesse exercício que vai acontecer, não se admite, no fim das contas, que a fazenda ingresse em juízo para reverter uma situação, uma questão que foi decidida no âmbito administrativo, contrariamente a ela. Até porque, e aqui eu aproveito para fazer outra observação que me parece importante, a título introdutório, é que
Os chamados tribunais administrativos, em qualquer grau, em qualquer esfera do governo municipal, estadual, federal, eles são tribunais administrativos criados pela administração, mas não pertencem à administração. Ou seja, uma vez que se ingressa nesses tribunais administrativos, embora sejam normalmente paritários, compostos de representantes do fisco e dos contribuintes, quando estão lá, eles julgam a matéria que lhes foi colocada à apreciação. Né? E esse julgamento tem que ter algum tipo de força, senão não teria sentido. Força tanto para o contribuinte quanto para a fazenda, sendo que o contribuinte pode se valer de um recurso judiciário porque a própria Constituição assim assegura. Se não tivesse isso expresso, terminaria por ali. Né? Então, por exemplo, isso me faz ficar ainda indignado com a decisão, com o que ficou patenteado já, que os tribunais administrativos, por exemplo, no âmbito federal, isso acontece também no Estado de São Paulo, no município de São Paulo, imagino que tenha se espraiado pelo Brasil inteiro também, que o tribunal administrativo não pode julgar causas versando em inconstitucionalidade de lei ou decreto. Quer dizer, isso já está mais ou menos pacificado, eu não vou me deter muito, mas eu não consigo passar adiante sem mostrar minha indignação. Eu sei que há argumentos fortíssimos para defender essa posição. Só que me parece o seguinte, se submete uma matéria a um tribunal administrativo que vai julgar a respeito da procedência ou não de um crédito tributário, e se a procedência ou não desse crédito tributário depende de uma decisão constitucional, então, se pode examinar a legalidade, por que não pode examinar a legalidade maior, que é a que provém da Constituição? Por exemplo, outro dia surgiu um amigo falando que estava com um caso que ele não sabia o que fazer, e eu nunca tinha pensado nisso. O que veio a reforçar mais a minha ideia. A questão era uma multa que tinha sido imposta, flagrantemente confiscatória, multa tributária imposta, e o contribuinte queria se valer da esfera administrativa. Só que, para isso, o único argumento que se encontrava, ou pelo menos também não encontrei outro naquele momento, seria alegar o princípio do não confisco. O princípio do não confisco está na Constituição, não está na lei. Então, quer dizer, eu não posso me valer da esfera administrativa para apreciar uma questão que porque é de ordem constitucional. Como eu disse, isso ficou positivado no decreto 70.235 de 72, com a inclusão do artigo 26A, né, que, como sabem, diz: no âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Como eu disse, há argumentos fortes também para justificar essa posição. Não é a que eu adoto, mas é o que já foi adotado, então eu só realmente mostrei meu inconformismo. A súmula número 2 do CARF também diz: o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária. E daí surgem as questões propriamente ditas do tema colocado em concreto para eu falar alguma coisa. Sobre a concomitância entre o processo administrativo e o processo judicial. Bom, primeira lembrança que eu acho que é o começo, é o ponto de partida, e na verdade ele serve para qualquer conclusão, é o princípio que vai nortear. A concomitância se dá quando existe o mesmo objeto, é óbvio, não? Mas vamos tentar tirar as consequências todas também que advêm exatamente de ter o mesmo objeto. Então, por exemplo, no artigo 38 da Lei 6.830, a Lei de Execução Fiscal, como sabem, fala-se que a discussão judicial da dívida ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução na forma dessa lei, salvo as hipóteses de moral de segurança, ação de repetição de débito e tal. Parágrafo 1. A propositura pelo contribuinte da ação prevista nesse artigo importa renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso a caso interposto. Isso é, dentro desta lógica, o natural que aconteça. Então, quer dizer, já que prevalece
no final das contas, a decisão judicial. Então, se existe uma incompatibilidade ou se eu desisto de discutir na esfera administrativa, já tem que prevalecer a decisão judicial sem que anteriormente, desistindo-se da discussão na esfera administrativa. E a súmula número 1 do CARF também diz: importa a renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual antes ou depois do lançamento do ofício com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação pelo órgão de julgamento administrativo de matéria distinta da constante do processo judicial. Então, veja, pela lógica, como eu disse, seguindo esse esquema, realmente, se houver ingresso no âmbito judiciário, o natural é que haja desistência na esfera administrativa, seja em que ponto for desse processo judicial. Mas vejam, eu ressaltei, pelo menos procurei ressaltar, essa última parte da súmula do CARF, súmula número 1, que diz: sendo cabível apenas a apreciação pelo órgão de julgamento administrativo de matéria distinta da constante do processo judicial. Isso tem a ver com aquilo que eu disse com relação à concomitância, que significa que é concomitante uma coisa que tem o mesmo objeto com outra. Né? Então, o que for diferente pode continuar sendo eventualmente apreciado no processo administrativo. Por que eu digo isso? A questão que me chama mais atenção sobre esse aspecto: o que se fazer se, por exemplo, se ingressa em juízo e o judiciário, ao decidir a questão, decide sem julgamento no mérito? Quer dizer, a questão substancial não foi decidida. Nesse momento, o contribuinte já deixou para trás a esfera administrativa, segundo o raciocínio da regra geral. Será que nós não poderíamos invocar isto que decorre da Lei 6.130 e dessa segunda parte da súmula número 1 do CARF, dizendo: bom, a parte diferenciada nessa situação é justamente a substância da questão que está sendo posta à discussão. Né? A outra interpretação seria: bom, o contribuinte se arriscou, ficou só, entrou em juízo, automaticamente desistiu da esfera administrativa, de discutir administrativamente, não pode nem voltar para a esfera administrativa e não pode, talvez, recorrer por algum motivo, ou vai perder no julgamento sem mérito da questão. Então, temos que pensar um pouco nessa situação. Aí eu trouxe um acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que diz: no caso de concomitância entre processo administrativo em que o contribuinte se diz credor da fazenda pública com processo judicial extinto sem julgamento do mérito, é inaplicável o ADM COSIT, tem um palavrão aí, número 3 de 96. Esse ADM COSIT é o ato declaratório normativo número 3 de fevereiro de 96 da Coordenação Geral de Tributação, que diz tudo isso. A propositura pelo contribuinte de ação contra a fazenda, etc. e tal, a mesma coisa que se dizia aqui, importa a renúncia às instâncias administrativas e tal, e disse ainda no item, na linha E desse ato declaratório: é irrelevante na espécie que o processo tenha sido extinto no judiciário sem julgamento do mérito. Então, quer dizer, e veio essa decisão do Tribunal Administrativo dizendo: não se aplica isso a casos sem julgamento do mérito. Então, quer dizer, não é uma questão, acho que, pacífica, como estamos percebendo, pelo menos teríamos que pensar um pouco melhor nela. Só trago, na verdade, a debate. Quanto ao sobrestamento, o sobrestamento, como dicionário, significa não levar adiante. Sobrestar é não levar adiante. Então, como sabemos, isso acontece no âmbito administrativo, o que interessa aqui ressaltar é o que acontece no âmbito administrativo, em decorrência da decisão do Supremo Tribunal Federal, resolvendo pela repercussão geral no recurso extraordinário, ou pelo STJ quanto à questão dos recursos repetitivos.
Então, só para refrescar a memória, o Código de Processo Civil, quando alterado, quando foi incluída a questão da repercussão geral, no artigo 543b, diz: quando houver multiplicidade de recursos com fundamentos em idêntica controvérsia, a análise da repercussão geral será processada nos termos do regimento interno supremo, observado o disposto nesse artigo. Parágrafo 1º. Caberá ao Tribunal de Origem selecionar um ou mais recursos representativos de controvérsia encaminhados ao Supremo, sobrestando os demais até o pronunciamento definitivo da Corte. Sem entrar em outros argumentos, já me parece que o processo administrativo teria que seguir, por paralelismo, esse proceder do Supremo Tribunal Federal, no caso do Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo Tribunal Federal suspende, interrompe o prosseguimento daquele processo, porque resolveu que aquela questão tem repercussão geral, com muito mais razão, por paralelismo, nos processos administrativos deveria ser assim. Quanto aos recursos repetitivos, nós temos no artigo 143c, quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, o recurso especial será processado nos termos desse artigo, e daí diz que, publicado o Acordo Superior do Tribunal de Justiça, os recursos especiais sobrestados na origem terão segmento negado, etc. e tal, e diz o procedimento que se vai usar a questão de sobrestamento. A questão é, aplica-se isso também na esfera administrativa? Pelo mesmo raciocínio que eu segui há poucos instantes, sim, eu diria, a mesma coisa teria que acontecer na esfera administrativa e, de uma certa maneira, foi o que fez o regimento interno do CARF, no artigo 62A, quando diz: as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista lá pelo CPC, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos do CARF. Ficarão sobrestados os julgamentos dos recursos, sempre que o Supremo também sobrestar o julgamento dos recursos extraordinários na mesma matéria, até que seja proferida a decisão nos termos do artigo tal. Então, quer dizer, o CARF trouxe para si a mesma previsão, a mesma ideia, a mesma orientação que se dá para as decisões do Supremo e do Superior Tribunal de Justiça. A única coisa sobre esse aspecto que se poderia discutir, eu diria, debater, com a edição da portaria número 1 do CARF de janeiro de 2012, se diz, no que interessa aqui ressaltar, que é o conselheiro ou o relator que tem que dizer, que tem que mostrar que aquele tipo de recurso, que a matéria que está sendo objeto de discussão ali, teve o seu sobrestamento decretado, ou sua atribuição de relevância decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, não basta alegar que há essa discussão no Supremo, tem que se mostrar. Acontece que o Supremo Tribunal Federal nem sempre, e depois mais para frente vai dizer, aqueles recursos que já foram objeto de sobrestamento pelo Supremo Tribunal Federal. Nem sempre o Supremo Tribunal Federal diz expressamente o que ficou sobrestado. Ele reconhece que existe repercussão geral, por exemplo, mas não determina sempre expressamente que se diga isso. Então, o que fazer, o que faz o órgão administrativo numa situação dessa? Quer dizer, primeiro, às vezes espera meses, às vezes até poucos anos, né, para que o Supremo Tribunal Federal decida aquela questão que ele colocou, entendendo que há repercussão geral, e por outro lado também, mesmo tendo dito que havia repercussão geral, essa repercussão geral não foi expressamente dita a respeito de quais processos. Então, o caso que precisa fazer. Então, isso foi mais ou menos regulamentado por essa portaria. Mas a questão, vejam, acho que continua sendo a seguinte, resumida pode ser tratada sobre esses dois aspectos. A concomitância, reconhecendo-se quando existe o mesmo objeto integralmente, porque mesmo uma questão pode haver discussões separadas,
por exemplo, quanto à multa, quanto a algum aspecto do lançamento tributário que não está sendo objeto na discussão judicial, que poderia continuar acontecendo na esfera administrativa, e também, por paralelismo de formas, diria eu, tudo aquilo que se diz com relação a recursos repetitivos e repercussão geral no âmbito judicial tem que se aplicar para os órgãos administrativos em geral, porque para não haver duplicidade de decisão e para evitar mais litígios do que os que já existem sem tanta provocação. Com essas considerações iniciais que eu queria fazer antes do debate sobre a matéria. Obrigado pela atenção.